silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, sentar cada um nos seus lugares. Daniel tem meu lugar. As the boys and girls go on, please sit down. Here. Peraí, não, deixa eu sentar. Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens, significados, as mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E nesse mês de abril nós estamos pela segunda vez trabalhando com mitologia, porque o mês de abril é um mês especial, é um mês que a gente não pode ver. O dia dos povos indígenas, o dia do milho, o dia dos povos originários. Por isso, estamos mais uma vez trabalhando mitos indígenas para conhecer os deuses, os heróis, as lendas, os mitos. E hoje vamos falar sobre a lenda dos potes da noite. Essa lenda dos Tembé. Tembé é uma etnia que mora no norte do nosso país, ali para o norte do nosso país. E segundo o mito dos potes da noite, tudo começou lá nos primórdios da história do nosso universo, do nosso mundo. Lá nos primórdios o céu era baixinho e os pássaros queriam voar alto. E aí então os pássaros se reuniram para poder protestar e pedir para que a altura do céu aumentasse. E eles falaram com Tupã, o deus dos raios, dos trovões, o deus supremo da mitologia dos Tembé, e pediram para Tupã aumentar a altura do céu. Só que tinha um pássaro, na verdade tem pássaro, né? E não queria que o céu aumentasse, continuasse naquela altura, era um morcego. E aí, depois de tanto insistir, uma votação foi feita por esmagadora maioria, os pássaros votaram que queriam aumentar a altura do céu, e Tupã aceitou e acabou aumentando a altura do céu para os pássaros. E aí, depois disso, eles infligiram ao morcego, que não queria que a altura do céu aumentasse, um castigo. O morcego, a partir de então, ele teria que dormir de cabeça para baixo, ou seja, com os pés virados para o céu, porque ele não queria que o céu aumentasse de altura. E aí, depois de todo esse imbróglio entre os pássaros sobre a altura do céu, que eles queriam voar alto, fazer as suas acrobacias, os índios também começaram a se reunir e a reivindicar algo diferente do dia, porque até então não existia noite. Era dia 24 horas por dia, um calor esturricante, eles queriam dormir, descansar e não conseguiam. E aí, o pajé teve uma grande ideia, ir até o Ayangá, que era o demônio. O demônio escondia debaixo de si 2 potes, onde ficava a noite. Era preciso então eles roubarem esses potes e libertarem a noite para que assim os índios pudessem ter um momento de descanso, de paz, de tranquilidade, onde eles pudessem dormir. E aí o cacique, depois do pajé dizer onde estavam os potes da noite, o cacique organizou uma expedição para ir até a morada do capeta, do Satanás, o demônio do Ayangá. E aí quando chegaram lá, eles viram que não daria para roubar os potes. E aí, a uma certa distância, o cacique chamou o seu melhor arqueiro e disse para ele: você consegue numa flechada só quebrar os 2 potes da noite? O arqueiro falou: claro que consigo. O arqueiro então esticou a sua flecha, seu arco, né? E atirou a sua flecha, acreditando que numa flechada só ele conseguiria quebrar os 2 potes. Mas com a flechada ele só conseguiu quebrar um pote. E aí, só metade da noite foi liberto. Mas só que com um problema. Junto com a noite da escuridão veio tudo de ruim que existe no mundo. Veio os animais peçonhentos, as cobras e os escorpiões venenosos. Veio também a morte, as doenças. E no primeiro momento essa noite era curtinha. Os índios saíram correndo na hora que a noite começou a tomar conta de tudo. Quando chegaram na aldeia, a noite escureceu sobre a aldeia. E aí eles foram dormir. Mas na hora que eles deitaram, já amanheceu de novo. Eles falaram: vamos ter que ir lá buscar o pote. Porque só instantinho de escuridão de noite não vai dar para a gente descansar.
E eles chamaram um índio chamado Curutau. E falaram para esse índio, né? O outro não servia, porque o outro não conseguiu uma flechada só destruir os 2 potes. Mandaram em missão o Curutau para ir lá destruir o outro pote para que assim a noite fosse finalmente inventada. E aí quando ele chegou lá, ele viu que o Anhangá ainda estava meio zonzo por conta da escuridão que havia tomado conta inclusive da visão dele, não conseguia nem enxergar direito, estava meio revoltado. Enquanto isso, ele capou a sua flecha e acertou o outro pote, quebrando o outro pote e libertando o resto da noite da escuridão. Mas só que essa noite começou a invadir tudo de tal forma que alcançou o índio Curutau, antes que o índio conseguisse fugir. E ao alcançá-lo, transformou o índio Curutau num pássaro noturno, o próprio Curutau. Já viram o Curutau? Pássaro noturno. De noite ele fica cantando com um canto assombroso, um bico grande, os olhos arregalados, e de dia ele fica só observando. Uma coruja um pouco mais exótica e estranha. Então, foi assim que surgiu a noite, foi assim que surgiu o Curutau, e foi assim também que os pássaros estiveram no céu mais alto para poder voar e fazer as suas acrobacias. Compreenderam aí o mito dos potes da noite? Uma dúvida? Não. Tranquilo? Sim. Legal? Sim. Hoje é sim.